Olá a todos, bem-vindo a mais uma edição do nosso programa JaóCast. E hoje, primeiramente, nós gostaríamos de agradecer a nossa patrocinadora, a Granobox, que é uma loja de suplementos saudáveis que fica na Avenida das Indústrias, no setor Santo Genoveva. A Ana Paula, que é uma queridíssima também, já foi moradora do setor Jaó, tem essa loja sob a sua administração e tem produtos, gente, incríveis. Eu mesma fui lá no sábado, abasteci meu estoque, estou pronta para uma semana cheia de energia. E falando em energia, para começar bem a semana, nós vamos agora entrevistar uma outra queridíssima, que é a doutora Cimeli Lemes, ela que é delegada do Grupo de Proteção Animal da Polícia Civil de Goiás, que recentemente veio para o setor Jaó. Doutora, muito obrigada pela sua participação, muito bem-vinda ao nosso podcast. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, começasse falando um pouquinho sobre a criação do Grupo de Proteção Animal. Adriana, tudo bem? Muito obrigada por esse convite. Eu que agradeço, né? Eu fico sempre muito feliz de poder falar do Grupo de Proteção Animal e do nosso trabalho. É uma pauta nova, proteção animal. O crime, né, a criminalização com a pena que está é muito recente. Esse aumento da pena foi em 2020, então é realmente novo e a gente ficou muito feliz de ter mudado a unidade lá para o setor Jaó. O grupo, dentro da Polícia Civil, ele foi criado em novembro de 2021. Como o crime de maus tratos de animais, ele é um crime contra o meio ambiente, a princípio ele foi criado dentro da Delegacia do Meio Ambiente. E ele também foi criado por questões de necessidade de se dar um olhar mais diferenciado para esses crimes, né? O crime de maus tratos, hoje os animais são considerados família, e então a sociedade cobrava muito que a Polícia Civil investigasse, desse uma resposta, e foi atendido isso em novembro de 2021. Pois é, inclusive, doutora, eu estou fazendo uma especialização em direito ambiental e eu vi essa matéria e falei, nossa, eu vou tocar nesse assunto com a doutora Cimeli. A legislação, quando ela foi alterada, ela alterou somente para gatos e cachorros, né? Ela se restringiu a esse grupo de animais. Mas a gente sabe que existe uma gama muito maior de animais aí que precisam dessa proteção também, as próprias aves, né? A legislação, explica um pouco para a gente sobre a legislação, no que ela fala sobre, por exemplo, animais silvestres, essa questão dessa proteção de pássaros exóticos. A delegacia atua nisso? Por exemplo, se tiver dentro do bairro uma criação clandestina de árvores exóticas, né, que não poderia ser sem a liberação pelo IBAMA, a delegacia poderia intervir ou não? E aí eu tô colocando cobras, né, tartarugas, enfim, essas outras espécies, como é que funciona? O grupo, quando ele foi criado, foi especificamente para atender animais domésticos. Apesar disso, animais domésticos têm uma lista enorme. Nós nos baseamos por um anexo do IBAMA, que define animais domésticos, mas tem mais de 20, né? Cão e gato, eu acredito que eles foram beneficiados com esse aumento da lei, porque são os animais que mais comumente hoje, né, são chamados de filhos, fazem parte da família multiespécie. Os outros, tem gente que realmente tem um apego com cavalos, né, às vezes outros animais, vaca, galinha, mas é em quantidade muito menor. O cão e gato, ele é realmente a maioria, o cão inclusive mais do que o gato. Então o grupo ele foi criado para esses animais domésticos. Tem outros, né, pato é animal doméstico, tem uma lista enorme. E os animais silvestres, eles continuam sendo de atribuição da DEMA. Da DEMA. Isso. A DEMA, ela é estadual, então ela responde pelo estado inteiro, inclusive Goiânia. E o grupo, mesmo quando a gente trabalhava dentro da DEMA, a gente acompanhava a DEMA sendo estadual, porém a gente tinha uma atuação preferencial em Goiânia, porque os grupos especializados são assim, as delegacias especializadas atendem aqui. E o que é grave, o que é de difícil complexidade no interior, a gente atende ou dá suporte para quem precisa por ser especializado. E aí, quando o grupo foi criado, foi para atender esses animais domésticos. E quando separamos, a DEMA continuou com silvestres e nós ficamos com os domésticos e de Goiânia. Aí agora o nosso grupo é municipal e atende realmente só Goiânia.
Ótimo, porque aí faz um serviço mais especializado, né? Isso. Isso é muito bom. E, bom, o que tá achando do Jaó? É um lugar tranquilo para trabalhar? Os moradores têm solicitado, têm, quer dizer, ido até a delegacia e feito denúncias, queixas? Como é que foi a adaptação do grupo dentro do bairro? Adriana, eu tô apaixonada no Jaó, né? Eu sabia, por isso que eu perguntei. Assim, o grupo dentro da ADEMA, a ADEMA fica no setor Bueno. Nós tínhamos apenas 2 salas, já é uma delegacia consolidada, tinha uma equipe. Então, quando o grupo foi criado, foi igual quando a gente faz um puxadinho. A gente foi para 2 salas que tem no fundo da delegacia. E aí, só 2 salas. Eram uma delegada, que sou eu, uma escrivã e 2 agentes. E, óbvio, né, com essa demanda, né, tão Toda, né, o aumento Uhum. das denúncias, a tendência era crescer. E lá a gente não teria espaço para isso. Esse também foi um dos motivos da gente sair de lá, por essa questão. Em setembro do ano passado, na verdade, durante o ano, eles já estavam conversando comigo, falando que provavelmente a gente ia sair de dentro da ADEMA para ter essa possibilidade de crescer. Lá não tinha espaço físico. E tinham cogitado outros lugares, né? No dia que aconteceu, que foi em agosto, quando me informaram que a gente ia mudar, que eles falaram que era o Jaó, eu falei, ai, que maravilha. No Bueno não tem estacionamento. Não tem? Lá era mais apertado. Então, assim, ficava... De distância, ficava mais perto de casa. Mas o trânsito é muito pior. Eu moro ali na região leste, então eu vou pela BR, chego lá rapidinho. Assim, um lugar tranquilo. É uma fazenda, né, doutora? Andar no Jaó, eu costumo falar que esses bairros jardins que a gente tem em Goiânia, como setor sul, Jaó, é como se andar numa fazenda, né? Uma tranquilidade. Isso. Fora que a gente vê as araras, vê os tucanos, os periquitos, né? Pôr do sol lá é bonito. Inclusive, eu visitei o grupo e tem a gatinha que presta serviço lá na parte da tarde, né? Cedo. É na parte da manhã. Mas hoje eu cheguei mais cedo para fazer um ao vivo, ela estava lá, 7h20, prestando com todos os servidores. Não, ela é linda demais. Gente, ela chega pontualmente, né, para trabalhar. Ela sai da casa dela, vai pro grupo de proteção animal e depois vai lá pro Dr. Cláudio na 26ª. Ela fica transitando entre os dois. Entre as 2 delegacias. Mas eu acho que a gente ganhou, ela anda ficando mais lá no GPA. Acho que ela gostou mais da proteção animal, ela se sentiu em casa, protegida. É uma gracinha ela. Enfim, agora a gente debateu muito naquela visita que eu te fiz sobre o que é e o que não é crime. Porque muitas vezes o denunciante chega com uma notícia crime e ao que vai ser investigado e averiguado, não existe crime. Então essa é uma das dificuldades que a senhora me relatou, muito grande dentro do trabalho do dia a dia da delegacia, né? Por exemplo, gatos. Esse gato foi envenenado. Aí quando vai fazer... E nós vamos falar depois do IML lá dos animais, né? Que é uma coisa nova. Mas quando vai fazer a perícia, não é envenenamento. Às vezes é um atropelamento, às vezes é uma doença, né? Então, muitas denúncias são feitas. E quando vai dar uma peneirada, não é bem aquilo sempre, né? E eu quero que a senhora fale também da dificuldade das pessoas entender o que é o crime e o que não é. Porque tem uma linha tênue aí na tipificação, né? Então, Adriana, esse é um assunto realmente para a gente falar bastante. O crime de maus tratos, ele precisa ter dolo, né? O que é o dolo no direito criminal? É a intenção de provocar sofrimento. É claro que o tutor do animal, ele tem responsabilidade sobre esse animal. Então, se o animal ficar doente, o tutor tem a obrigação de levar no veterinário, tem a obrigação de dar comida, água à disposição, vacinar, ter todos os cuidados como tutor. E quando o animal sofre algum tipo de omissão pelo tutor, isso vai ser crime se a gente avaliar que esse tutor não está fazendo porque ele não quer. Porque ele não quer. Por pouco se importa. E isso precisa ficar muito claro. Né? Porque como que você vai acusar, por exemplo, uma pessoa que não tem comida na geladeira, como a gente já pegou às vezes, perdeu o emprego, tá com a água e energia da casa cortada, passando dificuldade e não tá conseguindo tratar nem dele nem dos animais, você vai prender a pessoa porque ela não tem recurso? Né? Eu até já li alguns posicionamentos, né? O direito criminal não é para punir a falta de recurso financeiro, não tem como a gente fazer isso. O direito criminal é a última ratio, né? Então, quer dizer, dentro de todos os procedimentos que devem ser tomados, a última questão é o direito penal, é a última ratio.
E a gente vê que muitas vezes os vulneráveis, a pena incide sobre eles de forma mais severa, né, da população vulnerável. E isso na questão criminal é uma coisa pacificada. Agora, dentro da proteção animal, existe essa diferenciação e a senhora faz isso na hora de averiguar uma denúncia. Ou seja, qual é o motivo da denúncia? Existe realmente maus tratos? Ou seja, a vontade de maltratar ou é uma questão que a pessoa não tem condição? Eu faço sempre essa análise, a equipe já está treinada para fazer isso. A gente sempre faz esse levantamento. Na semana passada, por exemplo, a gente fez um flagrante que os cachorros, os 3, estavam assim, muito magros, com as costelas visíveis. O local, ele era humilde. Ele era um local simples, de uma família com poucos recursos, porém, eram duas pessoas que viviam bebendo, tinha várias latinhas de cerveja lá, festas. O pessoal falava que dia sim, dia não. Então, assim, aí você percebe mais um descaso do que eu não tenho condições de alimentar esses animais. Então, assim, isso precisa ficar muito claro. Aí, quando é assim, a equipe tira foto do local, das latinhas de cerveja. Tinha tido uma festa lá 2 dias antes, que foi aniversário, e o cara não tem dinheiro para comprar ração. Aí você tem que colocar isso balizar qual que é realmente essa necessidade. Quem tem necessidade não faz festa. Concorda? Não, e outra, às vezes não tem o dinheiro da ração, mas mistura ali um arroz com uma cenoura, não tô nem falando para pôr a carne, né? Mas o dinheiro da festa, você compra um pacotinho de um arroz mais simples, moe uma cenourinha, uma batatinha, porque o cachorro ele se alimenta bem com isso. Seria importante ele ter uma substância como a ração ou como a carne, mas não tendo, você vai suprindo, né? Isso. E aí nesse caso, até vi essas fotos. Era um cachorro marronzinho meio rajado, se não me engano, bem magrinho, eu vi no seu Instagram. Pretinha. Fala qual que é o seu Instagram, o pessoal pode seguir. Tem muitos casos interessantes lá. É Cimeli? Delegada Cimeli. Delegada Cimeli, sendo que é SIMELLI. Viu? Se a gente puder colocar, pessoal, no vídeo para o pessoal seguir, porque tem muito caso interessante mesmo de acompanhar. Delegada.Cimeli, né? Delegada.Cimeli. E aí, doutora, nesse caso, então, foi diagnosticado os maus tratos porque a família tinha condição de suprir. Tinha. Vamos debater uns outros casos aqui. Vamos começar a entrar numa seara mais quente. Vamos lá. Vai me provocar? Não vou te colocar em situação delicada, não, mas nós vamos entrar aqui. Olha só. Teve uma época aí que tinha o pessoal batendo na porta da casa de morador, junto com polícia, com GCM, dando batida em maus tratos, entrando dentro da casa, usando a força policial, inclusive sem mandato, né? Sem nenhuma investigação, foi uma denúncia para pegar em flagrante, enfim. Só que isso deu muito problema porque muita gente se enquadrava na questão de vulnerabilidade de fazer o máximo com o mínimo de recurso possível. A Polícia Civil faz esse trabalho de pegar uma denúncia e ir lá sem mandato. Como é que funciona? Como é que é o procedimento? Para a gente violar o domicílio de uma pessoa, tem que obedecer os requisitos. É possível entrar na casa sem mandado? Sim, se tiver em situação de flagrante. Então, assim, se eu vou até um local com uma denúncia, eu tenho só a denúncia, sem nenhuma ordem judicial sem mandado, a maioria dos que a gente faz é assim, sem ordem judicial sem mandado. A gente recebe a denúncia. E vamos até o local apurar o fato. Se está claro que é um maus tratos, porque muitas vezes esses cachorros, por exemplo, era visível, né? Os cachorros estavam visivelmente magros, né? Então, de uma forma ou de outra, e isso autoriza, sim, a entrar. Agora, o cuidado na análise, né, de dolo, de intenção, qual a postura do tutor em relação àquele animal, isso daí, né, cada um tem que responder pelas suas ações. Nós somos extremamente cuidadosos, né? A gente não quer que uma pessoa seja responsabilizada de forma equivocada. Nosso trabalho realmente é para salvar o animal, né? O melhor para o animal, sem prejudicar a pessoa, né? Sem justificativa correta. Então, a gente vai entrar naquela questão também, né, doutora, da competência das polícias.
Porque a competência da Polícia Civil é a polícia investigativa, é a polícia judiciária, é ela que faz toda, né? Então, teve uma denúncia. A senhora pode muito bem, como delegada, instaurar um procedimento investigativo, um inquérito e observar, Sim. né? Sem ferir os direitos também daquela pessoa que tem a posse do animal, né? E nesse processo investigativo, a senhora vai diagnosticar se existe o maus-trato, se existe o dolo, e aí vai atuar ou não, né? Eu acho que é muito importante a população entender que existe uma limitação determinada juridicamente para atuação nesses casos. Então, assim, a competência, pessoal, deixar isso bem claro, a competência da Polícia Civil. A Polícia Civil, ela serve para isso, para fazer essa investigação e para não ficar metendo pé na casa de gente que, às vezes, tá lá na sua dificuldade, mas tá dando o melhor que pode, né, doutora? Isso. E muitas vezes a senhora já chegou até receber denúncias em que a senhora me contou uma vez que é melhor deixar naquela situação do que pegar e colocar num abrigo. Vamos falar primeiro do abrigo para a gente explicar depois o porquê de, às vezes, não tirar de uma situação e jogar para o abrigo. Adriana, todos os estudos recentes sobre bem-estar animal condenam o abrigo, né? Os abrigos, como são conhecidos hoje, eu acho que as pessoas pouco conhecem os abrigos, né? Eles não têm muita estrutura para receber os animais e mesmo que tenha, hoje é usado um conceito de lar de passagem. Por quê? Gente, pensa, um animal vive de 15, 20 anos. Os abrigos dificilmente conseguem soltar os animais da baia, revezar com passeios livres, dar banho. É muito difícil, principalmente os abrigos maiores. Aí você pensa um animal viver 15 anos dentro de uma baia, com mais outros 10 animais. Isso não é saudável. Não. Isso, assim, você tá tolhindo o animal de todos tudo que ele tem de intrínseco. Porque o animal tem que cavar, correr, brincar, né? O animal, a gente hoje trata o animal igual filho, né? Bota na cama e tudo mais. Mas o animal, eles têm instintos de animal. Então, ele precisa ter esse espaço. Então, o abrigo... já foram feitas perícias em abrigos, já foram feitas fiscalizações pelo CRMV e em todos os abrigos não fornecem as mínimas condições para os animais. Não é crime porque as pessoas não fazem isso dolosamente. Até então não tem nenhuma prova que seja dolosamente. As pessoas estão querendo fazer o melhor, mas elas não conseguem. E aí os estudos hoje nem gostam de tratar com o nome de abrigo. A gente trabalha com lar de passagem, né? Porque é para ser de passagem, esse animal precisa ser adotado. Então, outra análise que a nossa equipe faz quando vai nas denúncias é se esse local aqui está muito ruim mesmo. A gente ainda faz uma análise, se a gente consegue encaminhar esse animal para alguma protetora, que normalmente a gente não encaminha para as que têm abrigo, porque o Ministério Público, quando pediu uma fiscalização pelo CRMV, ele, né, recomendou que esses abrigos não recebessem animais, né, que a gente não encaminhasse animais para esses abrigos, porque lá eles estavam em situação de maus tratos, né? Como eu disse, sem dolo, maus tratos sem dolo, para deixar claro aqui. Então, a gente não encaminha. Então, são poucas as protetoras que eu entro em contato às vezes, e aí eu vou fazer uma análise. Se o animal ali não está tão ruim, o tutor, você não percebe dolo, né? Claro que tem essa questão do dolo. Se o dolo for percebido, não tem discussão, né? O tutor demonstra, às vezes, que está tentando fazer o melhor e se propõe a melhorar, por exemplo, quando às vezes a gente vê um animal acorrentado. Animal acorrentado é uma coisa que a gente recebe muita denúncia, mas o tutor pode acorrentar o animal desde que não seja o dia inteiro, né? Às vezes eu vou receber uma visita em casa, às vezes eu tenho um outro cachorro, eu prendo um durante o dia e solto o outro durante a noite, porque eles brigam. Então, assim, a gente orienta a melhorar as condições quando o animal não está num sofrimento, né, considerado assim grave. E nesses casos é melhor o animal ficar ali e o tutor se disponibilizar a melhorar, né, caso isso aconteça, do que ele ir para um abrigo. Então a gente sempre faz essa análise. Eu tenho um lugar melhor para levar esse animal?
E aí, é claro que tem muitas situações que são assim, a maioria é assim, mas aí tem as situações que são gravíssimas, A senhora né? falou, por exemplo, de uma vez, do animal que estava na varanda do apartamento. E que foi feita uma denúncia que esse animal era criado na varanda. E a senhora chegou lá e qual foi a constatação? Gente, as denúncias de animal na varanda, sacada, dificilmente elas configuram crime de maus tratos. Normalmente, algumas pessoas que moram em apartamento têm animais, né, cães, e deixam por um período na sacada. Às vezes quando sai, né? Mas dificilmente a pessoa consegue provar que esse animal fica o tempo todo na sacada. Muitas vezes a gente recebe a denúncia com a foto do animal na sacada. Quando o policial vai lá, ele não tá na sacada. E é temporário. Então, assim, teve uma denúncia, eu tenho 2 histórias de sacada, não sei se foi essa. Teve uma denúncia que a gente recebeu do setor Bueno, do animal na sacada. O pessoal falava que ele estava que estava fechado o blindex. A sacada, assim, eu acho que ela era maior que uma kitnet, assim, que era uma sacada em L, assim, bem grande, sabe? Só que o animal tinha acesso. Quando a gente chega lá, tem foto do animal em cima da cama da criança. Então, assim, eu tenho um cachorro, por conta da minha logística de cuidar da minha casa, eu não posso deixar ali um tempo na sacada? Entendi. Sabe? Então, assim, é um pouco delicado. A gente percebe que muita coisa deve ser denunciada, mas muita coisa também é levada para a polícia sem o mínimo de indício. Então, muitas vezes é feita a denúncia, chega-se lá, não há dolo, o animal é bem tratado, né? Frequenta o ambiente familiar, mas naquele período ele não fica segregado. Agora, veja bem, eu recebi uma denúncia lá do setor Jaó, inclusive, eu acho que a senhora foi até atender esse caso. Um lote baldio com um muro e um cachorro amarrado. Ele é alimentado, recebe água e ração, porém ele fica no lote baldio, tem uma coberturazinha lá. Ele fica lá o dia inteiro, amarrado, mas ele se alimenta. É como se ele fosse um vigia do lote. Isso configura maus tratos? Era um lote aberto? Não, um lote fechado, com muro. E ele estava amarrado, acorrentado? Bom, eu não lembro dessa ocorrência especificamente. Eu atendi, assim, eu lembro de uma ocorrência lá do Jaó, que o cachorro estava num lote baldio, mas sem cobertura. Ah, tá. Não é outro. E essa eu realmente não me recordo. Normalmente, deixar o animal acorrentado o dia todo sem uma justificativa, como eu te falei, né? Porque muitas vezes a pessoa tá tendo briga entre os cães, ela faz aquilo como uma maneira de evitar que eles se machuquem mais. A gente orienta para melhorar, mas não é considerado crime de maus tratos. Agora, do jeito que você apresentou, não tem muita justificativa do motivo do cachorro estar acorrentado. Porque até para ele vigiar, ele tinha que estar solto, né? Eu também acho. Porque senão ele não vai nem cumprir a função que era para ele cumprir. Então, assim, o que eu posso dizer é que eu realmente não lembro desse caso específico. Não tem justificativa se você tem um lote fechado, né? Acontece, é raro, mas acontece alguns animais que pulam muro, né? Porque assim, gente, um animal livre, já aconteceu da gente numa denúncia, por exemplo, que a pessoa mantinha 5 cachorros acorrentados, tinha um espaço, né? A corrente tinha um espaço, e os cachorros, essa pessoa morava num local sem muro, próximo à rodovia. Então, a justificativa dos cachorros ficarem acorrentados é para eles não serem atropelados. Claramente a gente percebe que não tem intenção né? Ele não tá amarrando pro cachorro ficar ali de qualquer jeito. Os animais tinham um score corporal bom, né? Eram alimentados, mas ele não morava num local, ele falou que não tinha condições naquele momento de subir o muro. Esse caso a gente orienta, não tem crime de maus tratos. O caso que você falou, como tá acorrentado dentro, só que a gente também analisa, porque se esse animal ele tem todos os outros cuidados, ele tá acorrentado dentro do lote, a gente orienta essa pessoa que não deve ficar assim, ela se compromete a não deixar ele mais amarrado, a gente prefere fazer isso, e aí faz um termo de orientação, a pessoa assina um documento se comprometendo a não deixar o animal acorrentado permanentemente, né? E a gente dá essa possibilidade da pessoa se adequar, porque ainda assim é melhor esse animal ali, se ele não ficar acorrentado, do que você levar ele para um abrigo. Certo. Então, políticas públicas. O que é que pode ser feito para a gente conseguir
dar um amparo maior para esses animais. Um debate que a gente está tendo muito no JAL é o seguinte: castração, né? Quem é responsável pela castração? Esses animais, eles ficam na rua muitas vezes abandonados, tendo crias e mais crias, né? Quem poderia fazer algo? Qual a entidade, qual política pública deveria ser criada? Porque antigamente a gente tinha carrocinha, né? Hoje em dia não tem, é proibido, inclusive uma forma de maus tratos, né? Então, assim, quais seriam as políticas públicas que poderiam ser utilizadas para tratar desse problema? Adriana, tem muitas coisas, né, a serem feitas. E a gente percebe que pela legislação, o órgão principal responsável é o município. Essas ações de políticas públicas, de bem-estar animal, castração, identificação, conscientização, ela deve nascer no município e com o apoio do Estado e União. Em todos os lugares onde já começou mais avançado, começa com o município. Em relação ao que você falou da carrocinha, o que acontece? Em 2012, com esses estudos, esse avanço, os direitos dos animais, chegaram à conclusão de que os animais são seres que sentem dor, né, sentem como a gente, e eles têm direito, sim, à vida. Era o controle populacional em Goiânia, ele era feito através da carrocinha. A carrocinha coletava animais, né, capturava animais na rua, e se não encontrasse o dono em 90 dias, ele era eutanasiado, independente de estar saudável, doente, simplesmente para controle populacional, porque eles, né, crescem de forma descontrolada. E em 2012 isso foi proibido porque foi considerado cruel, não tem justificativa você tirar uma vida de um animal saudável. Isso realmente, para nós, hoje é inaceitável. E, a partir de então, proibiram que os centros zoonoses de Goiânia, vou falar especificamente de Goiânia, porque é a realidade que eu conheço com informação correta, proibiram que fosse feita a eutanásia, né? Então, eles pararam de recolher os animais, porém, o município de Goiânia não criou outra forma de controle populacional, que seria a castração, né? A esterilização. Então, apenas no ano passado, tem a UPAVET em Goiânia, né, que é um hospital público que começou o ano passado a fazer castrações para pessoas que têm cadastro em programas do governo, cadastro único. Então, para você ver, de 2012 a 2022, 11 anos, não teve um programa de controle populacional. Então, a cidade está do jeito que está. Então, a gente percebe que houve essa demora, né, realmente em se conscientizar. Tem uma ação civil pública do Ministério Público contra o município. Essa ação também é de 2012, né, que foi quando ele proibiu, né, as eutanásias, e já cobrando que o município fizesse essas ações de políticas públicas e bem-estar animal. E essa ação veio correndo. Em 2019, o município de Goiânia foi condenado a cumprir todo um programa. É um programa de identificação. Por que é importante identificar, gente? Porque isso gera responsabilidade e vincula o animal com o tutor. E conscientizar as pessoas, porque a maneira que os animais eram tratados há 30 anos é diferente de hoje. Muito dos maus tratos de hoje é cultural. A pessoa cresceu vendo aquilo como certo e faz hoje, né? Então, isso aí tem que ser um trabalho de conscientização, como tem com o mosquito da dengue, como tem com a mulher. A mulher antigamente não era propriedade do homem. A mulher antigamente não votava. Então, assim, a gente não tem evoluído nos direitos da mulher. É igual essa cultura de botar fogo em rabo de gato, né? Não tinha isso. Eu acho que... né? Antigamente era normal, assim, as crianças faziam essa maldade absurda e ninguém falava, olha, isso é errado, isso é crime, isso, né? Então, assim... chega a ser orientado, né, realmente. E assim, isso precisa ser começado, como eu falei, né? Claro que é responsabilidade de todos os órgãos. A gente percebe que o ano passado o Ministério do Meio Ambiente criou um grupo específico para bem-estar animal, também de direito animal, dentro do Ministério Federal, no Ministério do Meio Ambiente.
Então, a gente já percebe novas iniciativas relacionadas à questão de animais domésticos, porque a gente tem uma proteção maior com os animais silvestres, né? Os animais silvestres... Sempre houve, né? Sempre houve. Hoje, se você faz qualquer ação em Goiânia com animal silvestre, você tem onde levar, que é o CETAS, né? Que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres. Você faz uma ação com animal doméstico, você senta e chora. Pois é, então, aí a gente vai falar daquele projeto que a senhora está estruturando junto com o Ministério Público, né? Isso. E com a parceria do Conseg Capital. Fala um pouquinho sobre esse projeto, o que vocês pretendem? Vou falar desse projeto maravilhoso. Devido a essa grande falta de apoio, né? realmente não existir para onde encaminhar esses animais, não existia ainda essa estruturação, partiu de dentro da Polícia Civil, da doutora Emília, que ela é da supervisão da Polícia Civil e ela que recebe as denúncias do 197, né? Ela que organiza ali. Então, ela viu essa necessidade de criar um projeto que a gente conseguisse cadastrar clínicas e lares de passagens para viabilizar melhor as investigações de maus tratos. Uhum. Então, esse projeto, né, foi pensado nos moldes que ocorrem com um advogado dativo, né? De ter uma verba, e aí essa verba, ela, a princípio, ela vai vir com apoio do Ministério Público, mas nada impede dos órgãos também encaminharem as verbas, que são os órgãos responsáveis, os órgãos municipais, como a AMA, né? O Centro de Zoonoses, que tem também responsabilidade de castração, né? De controle populacional. E a SEMAD, então nada impede. A gente deixou um projeto assim bem aberto. E aí a gente pediu um apoio do Conseg, né? Porque tudo que tem uma ação para evitar, para diminuir o crime de maus tratos. Então a gente está falando sim de segurança pública também. Então a gente pediu o apoio do Conseg, do Ministério Público, CRMV, para que esse projeto pudesse viabilizar um pouco melhor as nossas ações. Então, a senhora vai, por exemplo, numa residência, faz um flagrante de maus tratos, esse animal tá lá, não tem o que fazer com esse animal. Aí o projeto entra nisso. O projeto entra nisso. Primeiro passo, encaminhar para uma clínica para ele ser tratado, porque Isso. às vezes a condição dele é muito precária, né? Isso. É importante ir para a clínica, mesmo que o animal não esteja claramente doente, é importante ir para a clínica, porque se depois da clínica eu vou encaminhar ele para um lar de passagem, ele precisa ser examinado por um médico veterinário para não ir doente, porque às vezes o animal, a gente ali na primeira análise a gente não consegue ver. Então, o correto é o animal passar por uma quarentena antes de você colocar ele junto com outros animais, né? Verificar se ele não tem nenhuma doença grave, transmissível, fazer ali os primeiros cuidados. É um projeto que prevê a castração desses animais, a identificação desses animais, né? Para serem microchipados. Porque a partir daí, a gente já tem como seguir esse animal, se ele for abandonado lá na frente. De novo, né? Assim, é um projeto muito bom mesmo, eu espero que ele dê muito certo. Não, vai dar, já começou a dar. Agora é só colocar em prática. Hoje mesmo, né? Quando a gente vai numa ocorrência que o animal está muito doente, como eu falei, a gente tenta falar com uma das protetoras. E elas que assumem a responsabilidade, elas que encaminham para uma clínica veterinária, elas fazem a arrecadação na rede social para poder pagar aquele custo. De certa forma também é muito pesado para esses protetores, né? Pesado. É pesado, dificulta o nosso trabalho. Porque, por exemplo, a gente apura denúncias praticamente todos os dias. E nem sempre a gente sai de lá já com contato. Quando a gente vê na foto que vai dar flagrante, eu já começo a fazer esse trabalho antes. Quando a gente não vê, porque às vezes eu não tenho certeza se vai dar flagrante ou não, quando a equipe chega lá, igual agora, por exemplo, tem um animal lá que precisa de atendimento médico veterinário. E eu preciso correr para poder descobrir onde que eu vou conseguir. Muitas vezes pagando o nosso bolso, né? Isso que eu ia falar. Muitas vezes os próprios agentes, a senhora, como delegada, faz lá uma vaquinha para poder suprir essa necessidade. Porque tem situações que é impossível. Quantas vezes eu já não comprei um Simparic para dar pro cachorro cheio de carrapato? Ou uma consulta, ou uma medicação, né? Não, gente, esse aqui não tem como esperar, vamos fazer. Ou seja, vamos deixar bem claro que existe um vácuo aí do município nesse tema, que seria responsabilidade dele. Adriana... A questão até dos animais de rua. Sim, tem uma lei municipal, que é uma lei complementar, né, de 2021, que ela definiu as atribuições do município. É uma lei dele, né? Uma lei municipal que ele
fez o organograma ali de atribuições dos órgãos municipais. Lá fala, né, que os centros zoonoses têm que acolher, resgatar animais abandonados, animais em sofrimento. Isso é atribuição deles, mas eles não têm a estrutura para fazer isso. Não tem. Então, assim, e aí o que acontece? Eles foram condenados em 2019, nós estamos em 2024. O que a prefeitura está fazendo? Eles estão recorrendo. Eles Ao recorrem. invés de arrumar uma forma, olha só, de fazer uma política pública para resolver o problema, eles estão recorrendo judicialmente. Eles estão recorrendo desde 2019 e eles já recorreram, eu não tenho certeza, teve 1 ou 2 recursos e agora eles fizeram o último para o STF, já estão em última instância. E vão perder. E vão perder, Vão porque perder. em todo o Brasil é do município. É como eu falei, não é que o Estado ou a União não tenham a responsabilidade, mas o principal é do município. E aí pede suporte, né? Como várias outras vertentes aí, você pede apoio, alguma verba do Estado para dar apoio, mas os projetos têm que partir de cada município. Isso é tão sério, doutora, que saiu uma reportagem agora dizendo que 30% das emendas impositivas enviadas para o município, no caso Goiânia, foram perdidas por falta de projeto. Então, assim, não é que não existe o recurso, e eu via isso muito antigamente, agora não, muito antigamente no sistema carcerário, né? Os presídios, o complexo, né? O sistema carcerário, ele recebia muitos recursos dos fundos, porém não tinha aplicabilidade, então o recurso voltava. E o município não é diferente, ou seja, gente, vamos colocar projeto, a gente precisa de gestores que se atentem para esse olhar. Porque no Jaú, por exemplo, eu tenho vizinhos que têm me reclamado constantemente da quantidade de gatos em suas residências. Então, o gato ele é morador de rua, muitas vezes ele não é castrado, a cada não sei quantos meses ele tem mais 4 gatinhos. E a mãe de um morador, inclusive, teve um problema no pé, porque ela pisou em fezes de gato, idosa, não viu, e aquilo ali deu uma infecção, enfim, quer dizer... Tem morador que fala, Adriana, eu amanheço, meu carro tá cheio de cocô de gato. Então eu entendo que existe uma necessidade aí que não está sendo cumprida pelo município. Quer dizer, esses gatos deveriam ser castrados, e talvez recolhidos e colocados para adoção. Mas outro problema, quem que adota, né, doutora? Assim, Adriana, até voltando sobre a ação e fazendo mais um adendo, além dos recursos, já está com a multa de 3,5 milhões pelo não cumprimento da sentença. Ou seja, eles preferem recorrer e pagar multa do que fazer. Tem sim a responsabilidade do município, mas a gente também não pode deixar de pensar, né? Quando você estuda bem-estar animal, não existe animal de rua. Esse animal ele veio de algum animal com dono que foi omisso e foi irresponsável. Né? Às vezes o ciclo ali já pode estar um pouco longo, mas a população precisa também assumir a sua responsabilidade. É nesse ponto que a gente, óbvio, entra na necessidade da intervenção do município, porque a gente sabe que tem muita população sem recurso financeiro, uma castração não é barato, né? Você não consegue uma castração completa ali por menos de R$400, né? Isso nos lugares mais acessíveis. Então, quem ganha um salário mínimo, quem é do cadastro, não consegue pagar. E aí, por isso da importância do município. Tem tutores que têm recurso e não castram, óbvio, né? Não tem essa consciência. E tem essa maioria, porque é a maioria, porque a gente vai em várias denúncias e a maioria não tem recurso, que precisa de castração e não tem condição. Nós vamos denúncia, Adriana, de pessoas assim muito humildes que tá com 6 cachorros, 9 cachorros. Vai pondo pra dentro, né? Vai entrando. Não, dá cria dá cria. E estão ali. É porque ela não tem condição de castrar. E fica esse ciclo doido, e aí você olha assim, ó, na casa da pessoa não tem praticamente nada. Pessoas muito humildes, tem um saquinho lá de ração. Ela tá tentando, aí tenta doar, como você falou, não consegue. Não consegue. Outro ponto que a gente pode bater, que eu acho muito importante, é conscientizar as pessoas para evitar de comprar animais de raça. É um ponto polêmico. Adriana. Resolveria o problema. Olha, né, é um apoio. Forma. É um apoio. Porque o que a gente sabe? Eu falo, Adriana, assim, meu primeiro cachorro foi comprado. O meu também. Pois é, o primeiro cachorro, em 2011, eu comprei eu adquiri meu primeiro cachorro e eu comprei. Eu até então não tinha participação com esse mundo de proteção. Depois que eu fui vendo como que é, aí meu segundo já adotei, resgatei da rua e fiquei com ele. E todos os outros, né, tem 5. Todos os outros já foram resgatados. Quem comercializa
muitas pessoas não têm o cuidado que o animal merece. A gente sabe que, igual todas as carreiras, todas as profissões, vão ter pessoas diferenciadas. Mas o que a gente percebe é uma exploração animal, né? Pensa, uma cria atrás de cria. É uma fêmea que fica ali anos e anos só para reproduzir, né? Sim, se você pensar, tem um caso muito interessante. Uma mulher comprou um Spitz alemão. Ela comprou o Spitz alemão e o Spitz alemão estava doente. E aí ela levou na clínica, o lugar que ela comprou, e o lugar que ela comprou falou para ela que o animal não fez a investigação veterinária correta, ficava evitando, né? Não quer gastar, nossa, me vendeu um animal. Gente, você comprou o animal doente, eu vou te contar. Mas pra quem vende, ele tá com defeito, tá? Então, isso já é uma coisa que, né, coisifica o animal. Exatamente. Então, a pessoa que vendeu, ela tem que ganhar o lucro dela, né? Ela não tá investindo naquele comércio. E aí, a pessoa não fazia exame, não tratava o animal adequadamente. A pessoa que comprou, levou em outra veterinária. A veterinária fez os exames necessários, hemograma, tudo que precisava. Diagnosticou que o animal estava com doença do carrapato. E aí a veterinária falou assim, olha, se eu fosse você, eu devolvia esse animal. Não vale o investimento que você está fazendo. Pode ser que ele cure facilmente? Pode, mas ele pode ser um animal que vai ter muito problema de saúde. Olha como que é. A gente pensa que não, mas como se fosse um carro, né? É um carro. Devolve ele. Pra você ver, você já tem amor por esse animal, mas ele não serve. Aí a pessoa foi, devolveu, né, aceitou, devolveram o dinheiro para ela gasto com o animal, acho que até o dinheiro que ela gastou com a consulta, eles devolveram, ressarciram ela. Passou, acho que 2, 3 dias, o pessoal anunciou o cachorrinho para venda. E aí ela foi na delegacia, muito indignada, porque eles estavam querendo vender um cachorro doente. Eu falei assim, mas para eles é comércio, ele precisa vender esse cachorro. Mas eles não vão tratar. Eu falei, quem te garante que você tem certeza? E aí ela falou assim, não, mas eles não podem vender esse cachorro. Eu falei, eles podem inclusive vender. Deles, né? E assim, eles podem vender desde que ele informe para a pessoa. E se não informar, gente, é problema do consumidor, né? É claro que enquanto esses animais estão na tutela deles, eles não estão tratando o animal, tratando a doença que ele precisa ser tratado, aí sim eles podem ser responsabilizados. Aí eu fui e falei para ela, você pode comprovar que eles vão vender esse animal? Porque às vezes é igual. Eu falo que é tão produto, gente, que vocês não enxergam. Porque, um animal tem um preço, um Spitz alemão tem um preço de mercado aí 5 mil, né? O animal tem um preço 5 mil. Mas esse que tá doentinho, ele perde o valor de mercado, porque ele é um objeto. Então, olha, esse aqui tá com doença do carrapato, mas eu vou te vender e vou te dar toda a medicação. O tratamento é por nossa conta. O que tem de crime nisso, entendeu? Aí ela ficou assim, até muito indignada. Ela ficou muito indignada com o nosso atendimento. Ela estava acompanhada com o advogado. Aí ela falou assim, não, eu vou tentar descobrir se eles estão vendendo o animal, então, sem informar que ele está doente. Aí ela não voltou mais na delegacia. Ou seja, certamente estavam informando e dando desconto porque é um objeto. Porque é um objeto. Tá com defeito, né? Te dão um desconto. Exatamente. E aí o direito ambiental vem e fala que o direito ambiental é um direito difuso, né? E quem são os beneficiários, os agentes que recebem o direito ambiental? São todos, incluindo os animais. Então, o animal, ele é uma parte do direito ambiental. Ele tem esse direito. E a gente já tem visto ações, inclusive, assim, inéditas, né? Um cachorro entrando contra o tutor. E assim, esses dias eu peguei uma na especialização, eu não lembro se foi um cavalo. Foi uma coisa mais ou menos assim, que entrou judicialmente no Brasil e a ação tá correndo e ele vai ganhar. Lógico que tem um representante, um tutor por trás dessa ação, mas ele é o autor da ação. Então nós somos, os animais são seres de direitos. E as pessoas, e essa questão da venda bate nessa trave, né? Eu não posso vender um animal. E como é que tá isso? Continua essa venda, doutora? A venda ainda não foi proibida, mas os estados que estão mais avançados têm controlado. Eu tô falando para as pessoas, né, repensarem a venda, porque a gente tem um monte de animais sofrendo em abrigo, então eu acho muito importante.
Mas é claro que eu acho muito difícil a gente extirpar raças, né? Ai, não, ninguém. Mas isso tem que ser controlado. As leis mais avançadas prevêem a venda controlada. Você tem um limite de colocar aquele animal para reprodução. Você vende os filhotes. Os casais que reproduzem não precisam ser castrados, óbvio. Mas os filhotes só saem castrados e microchipados. Inclusive, eu tenho uma amiga que ela tem vários adotados de raça. Porque às vezes a pessoa adquire, ganha, não sei o quê, não pode cuidar. Então, assim, na casa dela tem de tudo. Arrepende. E eu acho que a gente tem que incentivar essas adoções, né? Eu acredito, Adriana, que quando as pessoas começarem a perceber essa objetificação que a venda é assim, fazendo um comparativo, é igual de quem compra celular roubado. Por trás disso, você está alimentando uma cadeia de violência, né? De violência. A mesma coisa, drogas, enfim. E quem compra animais, no mínimo, compre de pessoas idôneas. Peça para ver o local. Mesmo, tem gente que fala assim, peça para ver a mãezinha. Mas às vezes a mãezinha toma um tapa ali né? Só para te mostrar. Então, peça para ver o local. Para você reproduzir animais, você tem que ter um médico veterinário responsável por aquele canil, né? Você tem que ter registro. Tem todas umas regras. Então, beleza. Eu amo aquela raça, eu quero essa. Então, compre de gente correta. Eu ouvi, nunca confirmei isso, né? Mas a gente ouviu, uma pessoa uma vez falou pra mim que algumas pessoas no LX deixavam os animais passarem fome, filhotes, pra vender como pincher. Jesus. Eles ficarem pequenininhos. Isso é seríssimo, né? Só que assim, comentaram comigo. Não teve um indício. E nem me mandaram nada e tudo mais. Enfim, mas... Né? Tem gente assim, né, que vende, esse pessoal que vende sem nenhum tipo de controle. Gente, a chance desses criadores de fundo de quintal estarem praticando maus tratos, ela é muito grande. Ela é muito grande. E não consegue pegar todos, né, doutora? Não consegue apurar todos. Não. As denúncias são inúmeras, né? Muitas. E aí, se apurar, vai fazer o quê com os animais também? A gente volta naquela premissa que nós começamos no começo. O ideal em relação aos animais de raça e as pessoas que vendem era fiscalização mesmo. Fiscalização. Quer vender? Obedece às regras. Mas é um problema do Brasil, essa regulação de fiscalização. Porque você tem inúmeros problemas que, se fossem fiscalizados, daria para... Mas como não tem pessoas suficientes para fiscalizar... A pessoa quer entendeu? Fazer o projeto de lei. O povo só quer criar a lei. E não tem quem aplica a lei. O plano diretor foi exatamente isso. Fizeram um plano diretor do jeitinho que eles quiseram, agora vamos aplicar. E a fiscalização fica para quem? Então, pouca gente para fiscalizar para um ambiente, né, muito grande. Agora, quando me fez lembrar de uma história. Quando minha irmã... A gente, assim, meus primeiros pets foram doados, né? Alguém não podia, não sei o quê, a gente ia lá e pegava. E aí, quando eu casei... Eu comprei um York de uma família que tinha um casalzinho de York. Eles tiveram lá 4 filhinhos e eu comprei um... Mas assim, não era canil, né? Era morador lá da casinha. Foi ótimo, foi linda. Meu neném, dorme comigo na cama. E depois veio a Kiara, que nós estávamos numa pedalada, achamos ela. Também caramelo, adotada. Então, assim, a nossa história com cachorro, primeiro foi compra. Mas depois que eu fui ter essa conscientização, e no começo eu também não tinha, não. Eu achava normal, a gente foi criada assim, né? Agora, minha irmã, ela comprou, logo que eu comprei o York, ela comprou uma Shih Tzu num... como é que chama esse negócio que vende? Canil? Canil. Canil. Aí ela falou assim, Adriana, eu cheguei lá, aí eu olhei aquele tanto de bebezinho, aí eu pensei assim, gente, quem que eu vou salvar? Porque o fato dela comprar aquele cachorrinho tava tirando ele, às vezes, de uma vida miserável, né? E tava lá, coitada, a mãezinha rebentada de... uma cria atrás da outra, uma cria atrás da outra. Então, assim, mas a conscientização, ela tinha que partir do próprio criador, do próprio canil. A conscientização ela é o problema do mundo, né? No Jaó, a gente briga por causa de lixo em avenida. O pessoal põe poda de casa, de mato, de árvore, no canteiro central. Quer dizer, não era mais pra gente estar nesse nível de discussão, de debate. Não. A gente ainda tá
por falta da educação das pessoas, né? Assim, Adriana, a gente sabe que a conscientização é muito importante. Não tem cadeia para todo mundo que o povo acha que vai ser preso. A conscientização é muito importante. Tanto é que você vê, por exemplo, a questão da dengue. Todo ano tem campanha para dengue. E todo ano tem dengue. E todo ano o pessoal que visita relata para mim absurdos. Sim, então todo ano tem, por mais que tenham campanhas de conscientização. Então, assim, é trabalhoso, né? É uma briga, é uma luta mesmo. Mas eu acredito que vai ter melhor, como a gente vê na questão da mulher. Eu acho também. Né? Eu acho que é um longo caminho, né, doutora? Uhum. Mas um dia a gente vai ter vai tendo pequenas melhoras nas gerações que vão vindo. Há 10, 20 anos atrás não se falava em animal com esse tanto de direito. Dessa forma. Né? Ainda precisa melhorar, porque os pais que educam as crianças, mas... E muitos não têm nem um pingo de noção, né? Agora é o seguinte, dentro desse projeto, que quer dizer, o animal hoje tem uma outra visão, dentro até da segurança pública, né? Das políticas públicas, foi criado um IML para animais. Gente, eu achei o máximo. Eu visitei, né? É do lado do IML oficial, é um container que eles montaram, tudo bonitinho. Sim. Fala um pouquinho sobre o IML destinado aos animais. Gente, o IML foi o segundo passo, né? O primeiro passo foi a criação do grupo. Quando o grupo foi criado, a gente tinha 2 médicos veterinários numa seção de meio ambiente dentro do Instituto de Criminalística para investigar, para fazer perícias em crime de maus tratos no estado inteiro. E aí, com a criação do grupo, a demanda deles aumentaram. Eles não estavam conseguindo atender. E aí tiveram, né, a brilhante ideia, né, de criar o IML, que é mais uma exigência. Uma coisa vai puxando a outra, né? Então, criaram o IML, fizeram ele ainda pertence ao Instituto de Criminalística, né? Porque o IML humano ele é separado, mas ele tem essa característica de IML veterinário, né? Eles fazem perícia de corpo de delito, eles chamam de lesão corporal, né? Uhum. Assim, aproxima mais os animais do ser humano, né? Da mesma proteção que o humano tem. E é uma especialidade muito bacana. Agora a gente consegue ter perícia todos os dias, 24 horas. Não são mais 2, são 5 peritos. Né? E aí a gente tem um atendimento, eles têm plantão, né? A gente consegue atender os plantões. Então, assim, foi um avanço muito, muito grande para a proteção animal, para as investigações de crime, porque tem hora que a gente chega lá e a gente precisa do parecer do médico veterinário. Tem algumas situações que são claras e ainda assim a gente precisa, porque tem que formalizar. Por exemplo, aquela que a gente estava debatendo, o gato que é envenenado. Já tem muito desse negócio. Adriana, olha, é crime, envenenar o gato, não sei o quê. O que a senhora falou pra mim na época? Pega o quê? O corpo, O corpo. E dá isso pra delegacia. Qualquer tipo de morte de animal, eu preciso que o corpo seja periciado, passar por necrópsia, né? Não tem como você falar a causa da morte, e ainda assim, muitas vezes a necrópsia não consegue, mas não tem como você falar a causa da morte sem analisar o corpo. Mas ele tá babando. Outras, né? A medicina, acho que humana e veterinária também, alguns sintomas são ligados a várias possibilidades, né? Então, assim, porque ele tá vazando, porque ele defecou sangue. É indicativo? Mas pode ter acontecido várias coisas. A gente já teve uma perícia que a gente fez, que a mulher tinha certeza que o cachorro dela tinha sido envenenado. Sabe o que aconteceu? Ele comeu pedra, brita, lá da casa dela. Não é de rir, não, mas é custoso, né? E ela tinha terríveis. certeza. A gente não... Nossa, a gente fica até assim, né? Porque se você pensar, poxa... Ela disse que sempre teve a brita lá. Às vezes o animal sentiu algum tipo de mal-estar e comeu, mas ele tinha, assim, uma quantidade grande de pedra na barriga. E são pedras que tinham na casa dela, então... Às vezes o meu cachorro, por exemplo, quando ele tá com algum problema digestivo, ele vai lá no quintal, a gente tem um gramado, mas surge sempre um matinho, né? Que eles são terríveis de matar. E ele vai lá e come o matinho, e é bom, e é incrível como ele come só o matinho. A grama do lado ele não pega, ele come o matinho. Então é um digestivo para ele. Isso. E pode ter acontecido isso, ele ter sentido algum cheiro, né? Isso. E, por exemplo, no caso de envenenamento, pega o gato morto, ou seja, não adianta, pessoal, a gente ficar nos grupos de WhatsApp, tem uma pessoa criminosa envenenando os gatos, eles estão fazendo isso demais lá nos grupos.
grupos. Não adianta falar isso no grupo. Tem que pegar o animal, levar para a delegacia, a doutora Cimeli vai mandar para o IML e vai fazer uma autópsia. Se for envenenamento, aí faz uma investigação do que está acontecendo nessa região. Na verdade, a gente inicia a investigação independente do resultado. Por quê? Porque se tiver imagens, câmeras, a gente já pega ali, porque a gente sabe que tem um período de gravação, né? Então, assim, mas primeiro, sem o corpo, eu nem inicio a investigação, porque eu não tenho nem o que investigar. Sem corpo, eu não tenho crime. Né? Então, se eu tirei uma foto do animal, não é suficiente, gente. Foto ajuda em perícia indireta para falar de magreza, do estado, não tem alimentação. Mas para a causa da morte, foto não há. Como eu disse, às vezes tem algumas necrópsias que o perito, né, medicina veterinária não é uma matéria exata, né? Ele, às vezes, coloca a causa da morte como inconclusiva. Então, até fazendo a necrópsia, eu não tenho 100% de certeza. Isso acontece até com seres humanos, né, doutora? Você vê quantos homicídios são investigados que não conseguem achar, né, a causa da morte e por aí vai. Quando vocês encontrarem o corpo, só que assim, a gente tem a estrutura para atender, a gente faz o primeiro levantamento, como eu te falei, por conta das imagens, né? A gente sempre faz o primeiro levantamento para ver se encontra algum indício, alguma coisa. E encaminha para perícia, para aí depois que confirmar, a gente, né, dá o andamento. Mas a gente tem que entender que gatos de rua, né, animais de rua, não só gatos, eles têm uma expectativa de vida de até 3 anos. Por quê? Eu não sabia. Existem estudos que dificilmente, tá, gente? Não tô falando que nunca não, porque aí vai falar, eu conheço um que viveu 10 anos. Sim, vão ter as exceções. Mas o animal de rua, ele tá sujeito a ser atropelado, a ficar doente e não ter atendimento, a ser atacado por outro animal e morrer, né? E, óbvio, envenenamento também. Então, só que olha a quantidade de coisas que pode ser. Mas esse envenenamento nem sempre ele é doloso. Às vezes o gato, né, o animal, ele vai ali no lixo, futuca alguma coisa, come um alimento e junto dele vem alguma substância, né? Um exemplo, porque por exemplo. O animal, ele pode morrer, inclusive, com um envenenamento de veneno para rato. Às vezes eu tô com um problema de infestação de rato na minha casa e coloquei um veneno lá na minha casa, uma isca para um rato. E, de repente, um gato entra na minha casa e come aquele veneno. Aí o morador pega e fala pra mim assim, mas o morador que colocou o veneno de rato, ele tinha que esconder o veneno. Mas, gente, olha só, às vezes ele até esconde, mas o gato entra debaixo né? Lá em casa, por exemplo, eu coloco debaixo de um armário que a gente tem lá na área externa. Debaixo. Meu cachorrinho não entra. Mas, às vezes, um gatinho menor, ele pode tranquilamente entrar, sentir um cheirinho ali, vai ali comer. Então, é complicado, né, doutora? Nem tudo. É isso que a gente volta naquele começo que a gente falou. Nem tudo é crime. Nem tudo é crime. Né? Essa questão, assim, do envenenamento realmente é complicado, porque também já aconteceu da gente investigar uma situação que a pessoa, ela mesma dedetizou a casa dela, e aí os animais ficaram intoxicados por conta da dedetização da casa dela. Ela até estava assim, porque, nossa, mas eu perdi 3 gatos. Quando o resultado saiu, viu que, inclusive, eles intoxicaram tinha perna de barata, sabe? Foi coisa assim, totalmente... Eles comeram que tava, né? Então, e aí não tem dolo. Aí não tem crime. Foi ela mesma que, por uma, né, ela não tinha intenção de matar os gatos dela, dedetizou a casa dela, ela disse que estava realmente tendo muitos problemas. Quando eu falei, quando saiu a necrópsia, eu entrei em contato com ela e falei assim, foi encontrado isso. Umas perninhas de barata, coisa de pássaro. Aí quando eu falei barata, ela, eu que detetizei a minha casa. Ou seja, nem tudo é crime, a gente tem que ficar atento e não ficar achando que, né, a delegacia tem obrigação também de apurar certas coisas que não entram, né? Se tiver indício, Adriana, né, a gente vai investigar. Agora, o que eu te falo é que a maioria não se confirma. E a maioria não se conforma também. Não, é muito engraçado, Adriana, quando alguém faz uma denúncia, que a gente percebe que a denúncia não é verdadeira, e a gente faz algumas perguntas para a pessoa para poder direcionar se vai, se não vai, se vai rápido, se espera, porque é grave, né? Porque a gente faz essa triagem de urgência. Quando você começa a perguntar, a pessoa já apela.
Ela acha assim, você acha que eu tô mentindo? Não, eu só acho que eu preciso saber o que é importante pra investigação do crime. E faz parte do procedimento, né? E aí, algumas vezes, a gente pega uma situação que a gente sabe que não vai ter crime. Um exemplo, uma vez tinha um cachorro, ele estava amarrado numa árvore. Só que ele estava amarrado com um corte no pescoço e com uma coleira, que era uma coleira assim, você via que era uma coleira cara, assim, sabe? A pessoa amarrou ele lá e ele estava com um corte no pescoço. Mas parecia que, antes de ir, a gente já imaginou, né? Só que eu não posso dar 100%. Esse cachorro ele deve ter brigado com alguém, a pessoa amarrou ele do lado de fora para separar a briga, pra eles acalmarem os ânimos, porque meus cachorros já brigaram e, nossa, eles parecem que ficam não é uma com cena ódio. Não. E além disso, eles ficam com raiva depois, assim, você não pode deixar eles se encontrarem. Eles são ressentidos. Eles ficam assim, você tem que levar pra onde? Aí eu falei assim, deve ter sido isso. E aí a pessoa só passou de carro, viu o cachorro, tirou uma foto, falou, esse cachorro aqui, DG, maus tratos. Aí já mandou pra imprensa inteira. Nossa, ai, que preguiça disso. Como ela deu o endereço, e o nosso grupo atende Goiânia inteira, era um local longe, antes de mandar a equipe, eu ainda liguei para um comércio lá e pedi, falou, você confirma para mim se esse cachorro assim, se tem um cachorro no endereço assim, 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 assim. A pessoa falou assim, nesse lugar não tá mais não, agora ele tá na porta de uma casa. Tá, certo. A equipe foi. Falando, gente, é melhor ir, porque isso aqui já tá rodando na imprensa, vamos confirmar a nossa tese. Dito e feito, Adriana. Chegou lá, a mulher estava com 2 cachorros, ela tinha um vira-lata e um pitbull. Ela estava sozinha em casa com um bebê, e aí eles brigaram. Como os dois ficavam em um corredor pequeno, ela amarrou ele lá fora para acalmar os ânimos. Uhum. Quando a equipe chegou, um deles estava amarrado no fundo do corredor e o outro estava amarrado já na porta da casa com o portão aberto. Ela deixou pra ficar olhando, né? Uhum. Ela deve ter amarrado ele no desespero. Tadinha. Porque separar a briga não é fácil, não é fácil. E aí, ela tava esperando o marido dela chegar, porque sozinha, com a criança, ela não dava conta de socorrer o cachorro. A história era essa, dos maus tratos. E aí cai na mídia e já cai matando. E fica. Aí, Adriana, eu quero morrer. Porque você pergunta pra pessoa, você não parou, por que você não perguntou, né? Uhum. Só que as pessoas sempre acham que é um crime, que se perguntar, o criminoso vai matar ela. Elas, assim, pra cachorro, o pessoal acha muito isso. É claro que a gente tem que ter cuidado, né? Mas, gente, animal, eu não sei, né? Eu acho que se você perguntar, tô vendo um cachorro aqui, você sabe o que aconteceu com ele? A pessoa vai te falar, ele é meu, ele brigou com o meu, eu coloquei lá. E você vai pronto, saber. Resolveu. O problema é que as pessoas já acham que é maus tratos e elas já chegam na pessoa assim. Você sabia que isso aqui é maus tratos? Você machava... E aí, a pessoa não vai ouvir aquilo ali de bom grado. Nem a gente chega assim. Já gera até um outro problema, que às vezes, chegar às vias de fato, que é um outro problema. Não, é porque criminal. normalmente a pessoa, quando ela fala assim, eu conversei, mas ela foi grossa comigo. Mas normalmente a pessoa não perguntou o que tá acontecendo, ela acusou ela de maus tratos. E aí, quem gosta de ser acusado? Exatamente. Nem nós, quando a gente chega na denúncia, você acha que os policiais chegam metendo o pé na porta, xingando o povo? Não. É o que a gente tava falando naquela hora, né? Você chega metendo na porta, arrebentando o portão. Nunca. E a questão não é nem aquilo que se pensava, que se imaginava, gente, né? todo mundo que você aborda com grosseria, a chance de te tratar com né, no mínimo uma aspereza é grande. Então, a gente aborda, pergunta até para entender o que a pessoa vai falar. E outra coisa que eu vejo é que a população, às vezes, ela quer jogar o problema para frente, seja para polícia, seja para associação. Ontem teve um amigo meu acidentou lá na porta do posto Santa Luzia, de moto, caiu sozinho. Aí uma moradora pôs no grupo assim, pessoal, acabei de passar pela Venerana e tem um acidente lá, se alguém puder acionar os bombeiros. Quer dizer, ela terceiriza. Ela passou, viu? Né? Ela viu, ela terceiriza. Isso aconteceu até com um senhor que caiu na rua, cortou a testa, aí colocaram no grupo assim, passei, tinha um senhor caído. Falei, gente, isso é uma missão de socorro, só para deixar claro assim, né? Então, ver a pessoa caída, mas eu não posso parar, mas eu vou jogar esse problema para outra pessoa. Eu acho que muitas vezes o que acontece é que se vê uma situação do cachorro amarrado, do cachorro, né? E não, assim, não é que a pessoa tem que investigar, mas ela tem que tentar entender o que está acontecendo ali, né? Justo, porque o cachorro ferido não é crime de maus tratos. Porque às vezes foi de uma briga. Ele tá ferido, mas vai ser tratado. Ele andou, às vezes, né? Um amigo meu, o cachorro dele andou no meio de um resto de construção.
cortou a patinha, tadinho, que chega e levantou a pele. Mas por acidente. quê? Mas não é um acidente, não foi crime de maus tratos, e nem abandono, nem Esse nada. que é o problema. As pessoas, às vezes, pegam informação do que é crime de maus tratos em redes sociais, né, em locais onde as pessoas não passam a informação com embasamento jurídico. Elas passam a informação com o intuito de engajamento, de pedir voto, de se enaltecer. Então, a pessoa quer mostrar que aquilo ali é maus tratos, mas não é. E é muito importante a gente deixar isso bem claro. Por conta dos engajamentos das redes sociais, né, existe também uma desinformação. E foi por isso que quando a gente teve aquela primeira conversa lá no grupo de proteção, eu falei, gente, eu tenho que trazer a doutora Cimeli para um podcast, porque eu acho que ela vai passar para os moradores que a proteção animal ela é muito mais do que uma pauta para engajamento social, para publicidade de pedir votos, enfim. É uma pauta séria que tem que ser tratada com responsabilidade e sem leviandade. Porque você pode ser leviano também ao acusar uma pessoa de um crime que ela não está cometendo. E você está pegando o Estado, que tem todo um trabalho para fazer, né, e está tirando, às vezes, de uma situação mais importante, mais urgente, para olhar uma situação que não tem nem confirmação, nem importância, nem urgência. Então, ter essa conscientização de que a pauta animal ela é importante, sim, Muito. mas ela é muito mais importante do que para engajamento. Ela é importante porque são vidas, né? O direito ambiental tá ali, direito difuso para todos. Tem que ser protegidas, mas vamos ter consciência de não tratar isso com esse sensacionalismo, né, doutora? Isso. E tirando com responsabilidade. com né? responsabilidade e tirando às vezes a Polícia Civil de um trabalho que ela precisaria fazer para olhar uma coisa que É o mínimo de cuidado, né, Adriana? Porque o serviço público, ele é público, você paga imposto, a gente tem a obrigação de atender? Tem. Mas é limitado, né? Então, assim, nós recebemos X, né? Mais de 100 denúncias por mês. A gente dá prioridade para mais grave. Se você demanda a gente para coisas que não são graves, que não são crimes, o que vai acontecer? A gente vai deixar de apurar, às vezes, com a urgência e vai deixar alguma coisa para trás. Até o serviço público ele tem que ser usado com de forma consciente. isso. Se você tá com dor de cabeça, você liga pra ambulância? Não, você vai na farmácia e compra um remédio, né? Começa por aí, né? Estou sentindo uma dor que eu já sei o que é, eu vou tomar um remédio, ou você vai no pronto-socorro só por causa disso? Então, assim, tudo que é problema, a gente resolve de acordo com as ações que vão conseguir resolver. Você tem que chamar a polícia, sim, se você vê um crime de maus tratos. Mas pelo menos confirma, porque, gente, não é só porque o animal está ferido, porque pode ser um acidente, como briga de cachorro é acidente. A gente recebe muito, Adriana, briga de cachorro, às vezes as pessoas pegam um pedaço de pau para separar. E aí a gente recebe falando que a pessoa matou o cachorro apaulado. E é difícil separar, né? Assim, gente, qual que é a intenção de alguém, né? Imagina, eu falo que eu tenho 100 cachorros e eles já brigaram, eu já levei mordida até. Eu nunca tive coragem de pegar, por isso que eu levo as mordidas, porque eu não pego pedaço de pau. Mas isso não significa que a pessoa com certeza está tentando salvar. A última que isso é muito frequente mesmo. E aí a pessoa vê a movimentação, os cachorros gritando, ela tem certeza, coloca na cabeça dela que aquilo ali foi um maus tratos, uma agressão. E aí, no dia que a gente foi, a última que a gente recebeu, a mulher tava toda machucada. Coitada. Os cachorros brigaram, ela tava sozinha em casa, os cachorros brigaram, ela chamou o veterinário foi lá, mas o cachorrinho que foi atacado não resistiu. Denunciaram, deram até o nome de quem tinha matado o cachorro apaulado, que era o filho dela. Aí ela falou assim, e o cachorro que morreu era dele, eu nem contei pra ele ainda. Nossa. Porque ele tá viajando, eu tava aqui sozinha, eu nem contei pra ele ainda. Eu nem sei. E ela chorava, né, gente? É uma situação extrema, você ainda vai receber a polícia. Isso, assim, é muito comum. Os cachorros brigarem, as pessoas denunciarem, falando que é crime de maus tratos. Infelizmente, gente, não é. Não é. Isso acontece muito com pessoas que têm muitos animais, também às vezes acontece, quem tem 10 animais. E aí, esses animais, às vezes, brigam. Gente, é acidente. Isso, infelizmente, não tem como a gente falar que isso é crime de maus tratos. Ah, mas por que ela deixa eles junto? É o jeito que ela tem. A condição que ela tem de dar aquele cuidado, né? Isso, E às vezes ela foi adotando para salvar vidas. E nem sempre ela consegue dar aquele suporte. É o que a gente falou dos abrigos, né? Acontece a mesma coisa. Vocês acham que em abrigo não morre cachorro com briga? Eu te garanto que deve ser muito. E não morre cachorro de várias outras coisas, de doença, né? De tudo. Porque as pessoas, elas pensam que os abrigos são, assim, áreas verdes
santuários. Os cachorros saltitando na grama, né? Aquela alegria. Gente, não é. São Não. baias. Muitas vezes, né, ali só um cimento. E os cachorros estão, lógico, todos. Por isso que eu falo, não comprem, gente, adotem. Tadinho. São cachorros querendo ter uma família, sair dele, mas eles não vivem bem ali. Então, o abrigo é a última opção. Essas denúncias que vocês fazem para nós, sem o mínimo de indício, elas só atrapalham, né? E às vezes a gente, quando eu tenho contato do denunciante, eu explico. Essa denúncia do cachorro da briga, eu falei para a moça. Olha, era só uma briga, da próxima vez você pergunta, porque ela só tava passando de carro e tirou a foto e fez a denúncia. Igual Aí as pessoas, e isso não aconteceu só uma vez, a pessoa fala assim, que bom, ainda bem, né? Vamos ficar felizes porque não era crime? Gente. Mas e o custo para fazer essa averiguação? Sim. O carro, os agentes, a gasolina, o tempo, outras denúncias que são deixadas para trás. As pessoas não entendem. Não Gente, o fazem a serviço é conta. público, novamente, vocês pagam. A gente tem obrigação de atender? Tem. Mas é dinheiro de vocês também, inclusive. É a mesma coisa. Vocês chamaram a gente para fazer um serviço que era falso. Vocês estão desperdiçando dinheiro público. Público, exatamente. Né, de vocês. Vocês estão desperdiçando dinheiro. É a mesma coisa, a Adriana trabalha com, sei lá, você faz a unha. Adriana, você vem aqui na minha casa fazer a unha, aí você chega aqui, não, Adriana, não quero mais não. Você acha que a Adriana vai ficar feliz de eu ter desistido? É todo um processo para chegar nesse ponto, né? Então, assim, quando a gente é acionado, a gente quer resolver um problema. Se é falso, a gente perdeu tempo. Os outros animais ficaram descobertos, né, digamos assim. Então, assim, é um mau uso do recurso público, tem que ter mais consciência. Doutora, e para denunciar hoje em dia? Vamos supor, eu presenciei, averiguei, né, dei uma pré-investigada, vi que realmente se trata de maus tratos. Como é que a gente faz essa denúncia? Hoje a gente trabalha com 3 formas de denúncia. Você pode presencialmente, se for em Goiânia, você pode presencialmente no grupo de proteção animal que fica no Jaó. Que a gente está ao lado do 26º Distrito. Você pode presencialmente, porém a Polícia Civil trabalha com registro online. Você pode também fazer uma denúncia através do site. A delegacia online. A delegacia virtual, através do site da Polícia Civil. Só que essa denúncia, ela demora um pouco mais. E outras. Demora porque o pessoal que recebe tem 24 horas para provar. E aí a gente dá andamento com ela no dia seguinte. Coisas urgentes, eu realmente oriento a procurar a gente consegue fazer um direcionamento melhor. E você também pode procurar qualquer delegacia em Goiânia, né? O grupo de proteção animal, ele é especializado. Ele recebe, mas a polícia tem essa política de que em qualquer unidade você registra qualquer ocorrência e aí lá eles colocam afeto a nós. E aí é importante vocês entrarem em contato, né? Pra gente dar o andamento nessa ocorrência. E tem as opções também de fazer denúncia anônima. Denúncia anônima você faz pelo 197, ligando. E se tiver imagens, tem o WhatsApp do 197. Que eu vou passar o número aqui, que é o maior, né? Esse é o maior canal que a gente recebe de denúncia anônima. É 985818197. Então vai aparecer aí na tela para vocês, tá, gente? E outra coisa, doutora, a pessoa que faz a denúncia, por exemplo, virtual, ela tem que servir como testemunha? Como é que fica essa questão? A denúncia virtual, o registro, né? Na verdade, você faz um registro de ocorrência virtual. Quando é a delegacia virtual, é obrigado você informar seus dados, só que você faz a opção por sigilo ou não. Muito bom. Você pode optar por fazer sigilo. Só que, gente, alguns casos não cabem sigilo. A gente recebe, eu falo que às vezes tem gente que fala assim, não, mas não acontece. Por exemplo, a gente recebeu um registro de ocorrência, a pessoa optou pelo sigilo, mas a ocorrência era: deixei meu cachorro com meu ex-namorado, marido, não lembro, meu ex-companheiro, e para eu viajar. Quando eu peguei, o cachorro estava magro, com carrapato, e eu quero fazer denúncia de maus tratos. Como é que eu vou chegar nesse homem sem falar que foi ela? Que foi a pessoa que denunciou, né? E é óbvio que ele vai saber. Porque assim, gente, o seu animal foi agredido por terceiro.
Primeiro, toda investigação começa da gente comprovar que o crime ocorreu. Então, a primeira coisa que eu preciso é que você venha com fotos ou traga o animal em situação pra gente periciar e comprovar, né? Materializar ali, deixar guardadinho pra mandar pro juiz que o animal sofreu maus tratos. A partir daí, quando eu tenho a prova que o crime aconteceu, eu vou acionar o responsável, o suspeito. Porque daí eu tenho como perguntar, confrontar. Olha, mas o cachorro estava magro mesmo. E como que eu chego? Eu vejo que muitas pessoas acham que a denúncia anônima, às vezes eles falam assim. Uma pessoa, tipo, o José está chutando gatos de rua. Não pega o gato, não tem imagens. Aí eles acham que a gente vai chegar lá na porta do José e falar assim, seu José, eu vim aqui te perguntar se você tá matando o gato, chutando. Ele vai negar. Aí fica difícil, né? Certo povo acha que a gente vai chegar lá metendo o pé na porta e bater no seu José até ele confessar, né? É o que acontece em alguns momentos. Gente, a gente não vai. Então, assim, tem algumas denúncias que realmente não tem como, né? O povo coloca o endereço do autor sem o mínimo de materialidade. Não é, se eu for lá, a única pessoa que eu posso falar é o suposto autor, eu vou ficar só com a resposta dele. Uhum. Então, o pessoal que faz a denúncia virtual, lembrar-se de sustentar essa denúncia com materialidade, fotos, vídeos. Importante. Se for uma denúncia do cachorro dele, vítima, né? O meu cachorro foi vítima, gente, se identifique. Não tem como a gente chegar na pessoa e falar assim, eu fiquei sabendo que você bateu no cachorro do vizinho. Né? Não, o seu vizinho fez a denúncia. E aí, a gente fala que as pessoas cobram muito a importância que o animal tem, mas eu trabalhei na delegacia da criança, Adriana. Na delegacia da criança, se um pai de uma escola olhasse feio pro filho, todo mundo vai lá presencial registrar a ocorrência para proteger o filho. Né? E muitas pessoas não querem se comprometer e querem fazer denúncia anônima. Mas isso é uma dificuldade que a gente tem em várias áreas. Dentro do JAL, por exemplo, tem muita perturbação do sossego. Aí o vizinho liga para a viatura e fala, eu quero fazer, né, um TCO de perturbação do sossego, mas eu não quero que saiba que fui eu. Aí o policial já explica, deixa eu te explicar. Para fazer um TCO, tem que ter testemunha, porque senão chega no judiciário, quais são as testemunhas? Não tem. E quem é o denunciante? Quem é a vítima? Quem tá sofrendo com esse som alto? Quem é a vítima do, né? Não quero. Então, aí eles querem que a função do Batman e do Robin de chegar e resolver o problema sem envolver ninguém. Não tem como. Isso é abuso de autoridade, Adriana. Porque se eu não tenho prova, eu não tenho vítima definida, o policial vai chegar na minha casa, vai me constranger que tem alguém reclamando e ele não vai falar quem? Pois é. Isso é abuso de autoridade, gente. Então, a vítima tem que se manifestar. Porque tem que ter a vítima. Né? Inclusive, a perturbação do sossego envolve muito cachorro, porque muitas vezes não é só som, né? O latido dos cachorros, inclusive, motiva muitas denúncias de maus tratos. E aí a gente percebe, e é pela legislação, o crime de perturbação do sossego, ele é um crime contra a coletividade. Então, para começar, tem que ter 2 vítimas no mínimo, né? Uma pessoa não é coletividade. Porque muitas vezes, aquele som está incomodando só essa pessoa porque ela tem digamos, um limite menor. Que a gente chama de implicância, né? Então, o policial militar ou, né, qualquer polícia vai ter que analisar se realmente está incomodando todo mundo. Então, é isso, né? Precisa ter a vítima, precisa ter materialidade. Precisa ter testemunha. Precisa ter testemunha. A pessoa precisa, porque senão vai ser arquivado. Mas as pessoas querem isso, elas querem. Eu vejo isso também muito com os maus tratos, né? A polícia sofre. Lutaram tanto para a ditadura acabar, mas tem gente que quer que a gente faça papel ainda. O Batman e o Robin. Chegar lá e dar um susto, né? Quantas vezes eu já não ouvi morador falar assim, não tem como dar um susto? Eu falei, meu senhor, o que o senhor tá propondo é ilegal. Gente, abordar uma pessoa e querer constranger ela sem provas. Aí a gente aqui, ó, na corregedoria. Aí não tá certo, né? Não. Doutora, nosso tempo tá acabando. Eu queria agradecer demais. Eu aprendo. Toda vez que a gente conversa, eu aprendo muito. Tô muito ansiosa para trabalhar no nosso projeto. Acho que ele vai ter muitos frutos, né? Tô muito feliz com a delegacia aqui. E agradecer mais uma vez a Grano Box, que é a loja de suplementos saudáveis, que fica lá no Santa Genoveva. E muito obrigada, manda um beijo aí pro pessoal e pode ter certeza que nós vamos voltar aqui para bater mais um papinho, viu? Adriana, eu te agradeço muito, assim, quando eu te conheci, né, que o Dr. Cláudio falou, tem que te apresentar a Adriana, eu adorei, a gente conversou horas,
E realmente é muito bom saber que tem pessoas como você, né, ali à frente da associação, do JAO, à frente do Conseg, da capital, que deu esse apoio, assim, para nós e para a causa, né, e que entende. Eu lembro que a gente conversava, eu falava assim, ai, graças a Deus alguém me entende. Porque realmente não tudo que a gente faz precisa desse apoio, né? E não é mesmo da maneira, essa conversa, nosso trabalho aqui, o que você propôs a fazer, eu acho muito importante. Eu sempre vou estar à disposição para esse tipo de ação, porque isso é conscientização. Né? Eu concordo. Então, você pode contar comigo e te agradeço muito de ter abraçado o projeto, que esse projeto vai ajudar muito, tanto a gente, né, a polícia, a combater o crime de maus tratos dos animais. Vamos junto, vai ter muito sucesso, se Deus quiser, né? E vai multiplicar com certeza, tanto as pessoas que querem ajudar, como as pessoas que vão dar apoio, né? Se Deus quiser, vai ser só o sucesso. Gente, ó, obrigada, Granobox, mais uma vez, pessoal, Avenida das Indústrias, aquele hotel que tem lá do Poço Carreteiro, do lado do Poço Carreteiro, lá tem produtos incríveis, já tô tomando um monte de erva, de chazinho pra gastrite, refluxo, melhorar a energia, olha, passem lá, não se esqueçam, tá? Falem com a Ana Paula, queridíssima, e um beijo no coração e até a próxima, nosso próximo podcast. Beijo, fica com Deus.